Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele para que não morrais. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Versículo 10. Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava à noite e tive medo e me escondi. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que se revolvia, rodeava o jardim, para guardar o caminho da árvore. Porque o homem não guardou o jardim, a árvore da vida tem que ser guardada. Então, amados irmãos, se você tiver o cuidado e a diligência de tomar todas as frases desses 12 textos que fazem referência ao jardim, sublinhar cada uma delas, você vai colocar essas frases uma debaixo da outra. Você vai ter uma definição espiritual do que era aquele jardim, das suas implicações, da seriedade, o que realmente esse jardim representava para Deus. Há um capítulo na Bíblia, o Salmo de número 8. Este salmo, ele tem uma grandeza singular. A composição e a inspiração deste salmo, você só pode ser compreendida num plano muito mais alto. Porque quando Davi ele escreve este salmo está além da imaginação humana, da composição humana, da habilidade humana. O salmo de número 8 é um salmo que, na sua estrutura, na sua composição, na sua inspiração, no sentido didático da palavra, no original hebraico, este salmo é de uma beleza estonteante, que assombra. Porque o que esse salmo vai descrever no seu original, dando uma clara ideia que havia uma profunda e gloriosa intimidade de relação entre os céus e a terra, naquele jardim. Deixe-me colocar isso para vocês. Se você puder abrir o Salmo de número 8, vamos ler os versículos 1, 3 e o 4. Eu vou tentar aproximar o que eu consegui aqui para ajudá-los a ver. Salmo de número 8 diz assim: ó Senhor nosso, quão magnífico, estupendo, indescritível, em toda a terra é o teu nome. Pois expusestes no céu a glória suprema da tua majestade. Versículo 3. E quando eu contemplo os teus céus, as obras de tuas sagradas mãos, as estrelas que estabelecestes, quando eu olho para a tua gloriosa majestade, a criação que proveio dela, ele diz, eu olho para o homem. Eu olho para o homem que tu te lembrastes. A palavra no hebraico que eu vou traduzir. Eu olho para o homem que tu sempre eternamente conservastes em tua mente. Numa tradução simplificada, está assim: eu contemplo o homem que tu tinhas na tua mente. E o filho do homem que o cobristes com a tua glória. Somente até aqui, para que nós não percamos o foco do jardim. Este salmo é de uma beleza, de uma riqueza, como eu já disse. Ele descreve justamente isso. Aquele jardim de Gênesis 2, ele era um espelho que refletia o céu. Eu vou repetir isso, irmãos. Como eu disse, o jardim é uma figura da mente de Deus. Quando você olha o capítulo 2 de Gênesis, você vê que ali havia um casal. Quando você olha o livro de Cantares, você vê que ali havia um casal. Há um casal no livro de Cântico dos Cânticos. Esse casal
é Jesus Cristo e a noiva. Só somos nós e o noivo. Esse é o sentido espiritual. Casal, em Gênesis capítulo 2, esses dois pontos estão conectados. O livro de Cântico dos Cânticos foi o capítulo 2 de Gênesis. Porque não é uma história sobre pessoas, é uma história sobre Deus mesmo. Não é uma história romântica. Deixa eu te falar, irmão. Deixa eu te falar, minha irmã. É a nossa história. Porque quando Deus disse, lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Ele não estava olhando para Olha que Adão, ele estava incrível. olhando para o seu filho. Paulo diz assim, em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele. No capítulo 2, versículo 10, ele diz, somos feitura. A palavra aqui é poema, somos um poema dele. Quando você estuda o último versículo, lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Essas duas preposições, de e em, a primeira, ela denota a origem de algo. A segunda, ela denota o processo e o alvo. Então nós fomos transformados. Essa parte desse texto, ela se enquadra muito bem em tudo que eu estou falando aqui. Em primeiro lugar, de glória. Lembra? Olha o versículo 4, Salmo 8. De glória e honra, um coroastes. A palavra ali é vestir. É uma vestidura de glória. Quando o homem pecou, ele perdeu essa glória, ele perdeu esse manto, ele perdeu essa vestidura. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e perderam. Senhores, as pessoas que gostam muito de ficar acusando os outros, né? Vendo o erro dos outros. Outro dia escutei uma frase, né? A pessoa sempre errou na vida e agora ela está pagando pelo que ela errou. Mostra que não tem nenhuma noção da vida espiritual, né? Porque todos erramos. Só Cristo não errou. E todos estamos aqui para, de glória em glória a Deus, nos transformar. Aí daquele que vê o problema no outro e não vê em si próprio. E eu, como filho de Deus, fico triste. Porque são pessoas que eu amo e que ficam falando. Quer dizer, sabem ver o erro no outro, sabem dizer que o outro está numa situação por causa daquele erro, é o julgamento dele, dela, e não percebem e ela, e ele. Por quê? A pessoa que faz isso é porque não tem uma vida espiritual. E ela não tem ainda, espero que tenha. Nós estamos aqui exatamente para que todos nós reflitamos sobre isso. Esse desejo que a gente tem de acusar o outro, de dizer que o outro está errando porque errou, e porque o outro é isso, então por que acontece aquilo? Isso vem de Satanás. Isso vem de quem não tem a proteção do Espírito Santo. Isso vem de quem não nasceu de novo. E que está vendo como Lúcifer quer que veja. É o Lúcifer que leva a história, traz o sentimento de culpa. Porque o novo nascido sabe que é um trapo de imundície e que está em um processo de limpeza, de purificação. E é isso que esses preletores todos que a gente traz aqui, mais de 9.000 vídeos lá no canal YouTube, procurando sensibilizar as pessoas para abrirem o coração para o Espírito Santo. Não é para mim. Mas eles necessitam dessa glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. E a nossa maior carência é essa. É sermos revestidos novamente. Como o homem poderia ser vestido novamente, irmãos? Se a justiça dele é um trapo de imundícia. Essa é a história do jardim. Porque agora Deus vai criar um outro cenário de jardim. Porque
Capítulo 2 nos mostra o jardim no sentido histórico, doutrinário. Cantares. O capítulo 4 nos mostra o jardim dentro do propósito de Deus. Então nós vamos ter que avançar um pouco, porque aqui você vai ver o que foi que a queda fez. A queda distanciou. Porque quando você lê nesses 12 textos que vimos, a voz de Deus ecoava no jardim. A voz de Deus, e quando você estuda, irmãos, falo isso com muito cuidado, não estou aqui esnobando, mas eu quero te encorajar a ver algo. Quando você lê esses textos, bem no original hebraico, quando diz que a voz de Deus se encontrava com o homem na viração do dia, o sentido ali é de intimidade, é de profundidade de